Olá, meus queridos alunos, terceiro ano, aula de número 4. Eu, professor Silvio Santos, meu amigo, professor intérprete, professor Joalan, aqui comigo, para a gente estar discorrendo o conhecimento sobre as leis de Mendel. Nós estamos aí na biologia falando sobre os primórdios genéticos. E quando a gente vai falar de genética, é impossível não citar Mendel, num contexto histórico, estou falando, né? Claro que hoje, quando você ouve um jornal, está falando de genética, não vai falar no Mendel. Mas no contexto histórico, o Mendel ele foi um cara muito importante para esse processo da genética. Afinal de contas, foi a partir dele que a partir dos estudos dele, que muitas respostas foram dadas para procedimentos que não se sabia como acontecia, né? Então, Mendel foi muito importante para isso. E ele foi tão decisivo para as questões genéticas que as teorias dele, até hoje, são levadas em consideração quando vai se começar a aprender o estudo da genética, né? As teorias dele ainda servem como base para o que se tem hoje de correto em genética. Então, a nossa aula de hoje, aula número 4, pode jogar na tela, né? Joga na tela. Então, aqui, pessoal, ó, aula 4.1, tá? Terceiro ano, Biologia da nossa mediação tecnológica. Bom, nessa aula, nós vamos estar abordando a primeira lei de Mendel, né? E a segunda lei de Mendel, que é a lei do dihibridismo, tá bom? No geral, essa aula é sobre leis mendelianas. E Mendel tem duas leis, tá? A primeira lei é a lei da segregação dos fatores e a segunda lei é a lei da segregação dos fatores independente, né? A gente vai estar vendo melhor sobre isso aí, tá bom? Então, na primeira lei a gente vai ver, além da lei em si, né, as características do processo experimental, como foi que ele fez esses experimentos, que fez ele chegar a essa conclusão, que veio a virar a primeira lei. E na segunda lei a gente vai ver as características desse experimento também, o experimento, o objetivo, né, que Mendel tinha quando ele realizou esse procedimento. Vale a gente falar, pessoal, que sobre as leis de Mendel, a gente precisa entender o seguinte: não foi Mendel que disse assim, esta é minha primeira lei e esta aqui vai ser a minha segunda lei. Não foi ele que fez isso. Mendel, ele desenvolveu um determinado estudo ali no final do século XX, né? Início do século XX, final do século XIX. Ele desenvolveu um estudo com ervilhas, tentando achar respostas para as questões de hereditariedade, ou seja, como que características passavam de pais para filhos, né? E ele usou ali um determinado vegetal. Depois que ele chegou às conclusões que ele conseguiu, o estudo dele não foi muito aceito. É interessante isso, né? Eu vou até mudar logo aqui e deixar, né, a introdução da primeira lei. Esse estudo dele não foi muito aceito, assim, não deram muita moral para ele, que nem diz hoje, flopou, né? Ficou uma coisa ali que a galera não ligou muito. Mas, com o passar do tempo, né, outros grupos de estudiosos, já ali no século XX, acharam os estudos dele e foram revisar. E quando foram revisar, viram que as conclusões que ele tinha chegado eram conclusões muito corretas, né? Que davam base para o que eles ali naquela atualidade já tinham concluído também. Então, eles é como se eles tivessem assim, a hombridade de dizer assim, poxa, a gente chegou a essa conclusão, mas o Gregor Mendel já tinha chegado a essas conclusões antes. Então, o mérito é dele. Aí, o Mendel ele já tinha até morrido, ele já não existia mais, quando o estudo dele foi validado. Olha que interessante, né? Ou seja, ele não viveu aquele glamour do trabalho dele, ele não viveu essa
digamos, essa fama de ter sido o pai da genética. Foi posteriormente que o estudo dele foi validado e reconhecido como o estudo pioneiro que explica a questão da hereditariedade. E os estudos dele tinham pesquisas tão importantes, tão interessantes, tão esclarecedoras, que formularam como se fossem leis para o conteúdo de estudo da genética. Olha que interessante, né? A importância foi tão grande que aquilo ficou estipulado como leis. As leis básicas da genética são as 2 leis de Mendel, né, que retiraram do estudo dele. Então ele não disse, isso aqui vai ser a minha lei e essa aqui é a segunda lei. Não. Baseado nos estudos que ele tinha feito, é como se tivesse separado em 2 partes ali e estipularam como a primeira lei de Mendel, que é a lei da segregação dos fatores, e a segunda lei de Mendel, que é a lei da segregação dos fatores independentes. Tá bom? Então vamos lá. Põe na tela aí para a gente desferir melhor. A primeira lei de Mendel, pessoal, é a lei da segregação dos fatores. Tá? A comprovação da hipótese de dominância e recessividade nos vários experimentos efetuados por Mendel levou mais tarde à formulação da primeira lei. Olha isso, como eu falei ainda agora, né? Levou mais tarde, ou seja, depois que foram analisar a questão dos estudos dele, estipularam que aquilo era como uma espécie de primeira parte do estudo validado, assim, tipo, primeira parte importante. Nessa lei, a questão da dominância e recessividade foi posta em evidência, foi comprovada que existem genes que dominam, né, em determinadas situações e tem genes que não conseguem sobressair em determinados cruzamentos, né? E ele estipulou algo muito importante também, pessoal, que toda característica, né, que vem do pai, isso aqui é muito importante, toda característica que um indivíduo possui, ela é formada por um par de fatores. Se liga nisso aí. Toda característica que você tem no seu organismo, características originais que vêm em você, tá bom? Ela é formada por um par de fatores. Como assim, professor? Vamos lá. Você tem um cabelo preto, né? Existe um par de fatores que vão ser responsáveis por essa característica. Que fatores são esses, pessoal, professor? São genes. Só que na época ainda não existia essa palavra gene, né? Ele ainda não sabia disso, enfim, isso foi criado com o passar do tempo. Então ele chamava de fatores. Trazendo para a nossa língua, então, toda característica do nosso organismo, ela é formada por um par de fatores. Vamos lá, deixa eu te explicar. Você tem um cabelo preto, como eu disse, existe um par de fatores que vai determinar essa característica no seu cabelo. A cor do cabelo, essa é a característica. Nesse par de fatores, um vem do pai e um vem da mãe. Olha que interessante, né? Um vem do pai, outro vem da mãe. Em que momento que esses fatores se encontram? No momento da fecundação, né? Espermatozoide, óvulo, ali no ato do acasalamento do sexo entre os gêneros, né? Espermatozoide se encontra com o óvulo, eles vão se fundir e formar um embrião, né? O zigoto. Isso é outra parte da biologia. Nesse momento, os genes que vêm no espermatozoide e os genes que estão no óvulo vão se juntar e vão formar várias duplas de genes. A dupla que cai para a cor do cabelo vai ser uma do pai e uma da mãe. Se a cor preta for dominante e o outro fator for recessivo, sempre é o dominante que vai sobressair. Então, se o dominante indica cabelo preto, então essa pessoa vai ter um par de genes, né,
que vai determinar cabelo preto, porque o gene dominante desse par, ele vai determinar isso. Mas, professor, e o outro gene? O que acontece com ele? Se ele for recessivo, não vai acontecer nada. Ele simplesmente não vai se expressar, né? Ou seja, existe uma dupla para aquela característica, mas só uma delas está expressando a informação. A outra está ali, digamos, guardada, apagada, mas ela está lá. Essa característica ela não vai se perder. Por quê? Porque quando o indivíduo vai passar por um processo de meiose, onde vai ter a formação dos gametas desse indivíduo, essa característica ela vai se quebrar. E esse gene recessivo, ele vai para um espermatozoide, na formação no homem, no caso. Ele vai para um espermatozoide, esse gene dominante vai para outro espermatozoide. E no momento em que esse indivíduo fecundar outro óvulo, possa ser que se encontre recessivo com recessivo, né? Só assim um gene recessivo tem capacidade de se expressar. Quando cai um recessivo com outro recessivo, aí sim ele vai se expressar, porque não existe dominante para dominar sobre ele, né? Se ele cair, se esse gene recessivo ele cair com outro dominante, ele não vai se expressar de novo, porque o dominante sempre vai sobressair sobre ele, entendeu? Então a dinâmica é essa. Então na primeira lei de Mendel, né, ela é como chama aqui, ó, lei da segregação dos fatores, né, que diz que toda característica ela é formada por um par de fatores que se segregam, ou seja, eles se separam no momento da formação do gameta. No momento da formação do meu espermatozoide, né, o par que que determina a cor do meu cabelo, esse par de fatores ele vai se separar. Então, em cada espermatozoide meu, só vai ter um desses genes com relação à cor do cabelo. E assim é para todas as características do corpo, tá bom? Então, essa já foi uma informação muito importante do estudo de Mendel, tá? Que foi formulada como a primeira lei e ela acabou determinando, né, ele acabou conseguindo explicar que existe na questão genética fatores de dominância e fatores de recessividade, tá bom? Então, vamos lá. Põe na tela aí para a gente aproximar aqui melhor. Lei e teorias, pessoal, são coisas diferentes, tá bom? A lei, ela é algo que já foi comprovado, que já foi testado, certificado. Então, aquilo é uma espécie de lei, é uma regra que não se mexe nela. Aquilo é a base para alguma coisa. A teoria, ela é algo que vai dar origem à lei. Quando se estuda uma teoria, você vai procurar validar essa teoria. Quando a gente percebe que essa teoria, de fato, é algo muito importante, que está muito correto dentro da questão de pesquisa científica, isso pode virar o que a gente chama de lei. Agora, é claro, não é aquela lei que você imagina, pessoal, aquela lei constitucional. É uma forma de dizer que aquela teoria é tida como a base de um estudo. Ela é mais do que uma teoria, ela é considerada uma lei, tá bom? Então, essa primeira lei de Mendel, ela diz, como eu falei ainda há pouco, que cada característica é determinada por dois fatores, né? Portanto, um par de fatores, que se separa na formação dos gametas, onde ocorrem em dose simples, né? Como eu disse, em mim existe um par, mas nos meus espermatozoides esse par ele é separado. Então, cada espermatozoide ele só vai ter cópia de um desses fatores, tá? Algumas características aí, pessoal, do processo experimental, ou seja, do processo quando ele estava fazendo esses testes, né? Ele usou ervilhas. Olha que interessante. Nós temos aqui uma geração que a gente chama de geração parental, que é a geração dos pais, tá? Ele pegou uma ervilha amarela, olha que interessante, aqui para mim, eu vou até ficar na tela aqui com você. Ele pegou uma ervilha amarela,
olha como é o raciocínio do cara. Ele pegou uma ervilha amarela e cruzou com uma ervilha verde. Né? Aí, o nascimento dessas ervilhas aqui na geração F1, aqui, ó, veja bem, ó, só geraram filhos amarelos, mas o pai era amarelo e a mãe era verde. Por que só nasceram amarelos? Na lógica era para ter nascido algum verde, porque se a mãe é verde, mas enfim. Então ele começou a perceber, isso foi o estudo do Mendel, ele começou a perceber que o amarelo dominava sobre o verde de alguma forma, né? Mas aí ele perguntava, mas e o verde? O verde sumiu da situação? Aí o que ele fez? Procurando as respostas, ele pegou duas ervilhas, né? Isso aqui são ervilhas, tá? Ele pegou duas ervilhas irmãs, no caso aqui, ó, e ele fez uma autofecundação. Ele cruzou ela com ela mesma, né? Porque uma irmã com a outra, que tem a mesma genética. Quando ele fez isso, que a gente chama de autofecundação, né? Ele cruzou uma ervilha com outra vinda da mesma planta. Quando ele fez isso, olha lá, que interessante, veio uma verde. Então, a gente já começa a sacar o raciocínio dele. Alguma coisa na genética da ervilha amarela conservou a característica genética da ervilha verde. Por mais que na primeira geração F1 tenham vindo todas amarelas, alguma coisa na genética delas fez com que a ervilha verde permanecesse, a genética que indicava, né, a cor verde permanecesse. Então ele pensou assim, a cor amarela é dominante e chamou a cor verde de recessiva. Ou seja, é aquele fator que na época ele não sabia, mas vem a ser gene, aquele gene ele não tem a mesma potência que o outro, no caso, né? O verde não tem a mesma potência que a amarela. Então, o amarelo dominou e o verde ficou recessivo. Então, ele chamou isso de dominância e recessividade. Entendeu? Então, o poder de observação desse cara foi muito importante, porque ele não tinha ali microscópios, ele não tinha muitos maquinários que hoje se tem para fazer estudos. Ele apenas no poder de observação dele e a questão do raciocínio baseado em estudos do que ele lia. Né? Então, chega a ser assim, genial a participação do Mendel na história da genética. Então põe na tela aí, para a gente ver mais perto. Então agora explicando, com os fatores, você vai ver como que se dá essa situação. Bom, aqui nós temos a geração parental, como eu falei ainda há pouco, e o genótipo dessa geração parental é esse, ó. Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho. Lembrando que o V indica a cor amarela e o Vzinho indica a cor verde. Lembrando que quando um gene é recessivo, pessoal, ele só consegue se expressar se ele vir em dose dupla. Lembra que dois fatores são responsáveis por uma característica, como eu falei na primeira lei? Então, o gene recessivo ele só consegue se expressar se ele vir assim, ó, se o par for uma dupla de recessivo, beleza? Mas enfim, vamos fazer aqui esse cruzamento. A gente tem aqui esse Vzão. Voltei aqui. Apertei no errado. Vou passar uma borracha aqui para não confundir. Tá? Beleza. Esse Vzão, eu vou ligar com esse Vzinho. Aí ele vem aqui, ó. Aí esse mesmo Vzão, eu vou ligar com aquele outro Vzinho. Aí vem esse aqui. Esse eu vou ligar com esse e vem esse aqui. Eu estou explicando para vocês de onde que está saindo essas letras, tá, pessoal? Esse aqui vai ligar com esse. Você percebe agora? Olha que interessante.
Nessa geração aí, olha, isso aqui é tipo a resolução daquilo que a gente viu ainda agora. Nessa geração, o Vzão representa qual cor? Ele vai representar a cor amarela. Então, esse indivíduo aqui vai ser amarelo. Amarelo, amarelo, vai ser tudo amarelo. Mas vocês percebem que o Vzinho permaneceu na genética, ele só não conseguiu se expressar, mas ele permaneceu nessa genética. Aí, na segunda parte do experimento, né, na primeira foi 100% amarela, na segunda parte do experimento, o que é que ele faz? Ele pega 2 Vzinho, ó, duas que saíram amarelas, e vai fazer esse cruzamento. A mesma coisa. Quando ele faz isso, né, olha que interessante. Quando ele faz isso, põe na tela aí, para eu circular ali que fica melhor. Quando ele faz isso, pessoal, olha lá, ó. Vzão, tá aqui. Vzinho, tá aqui. Agora ele pega, ó, Vzão, que vai ser sempre nessa ordem, o dominante vem sempre na frente. E esse Vzinho, com Vzinho, ó, tá vendo? Agora, lembra que eu falei, a característica recessiva, quando ela vem em dose dupla, ela vai se expressar, o Vzinho, ele representa a cor verde. E só aqui, nesse último indivíduo, é que ele conseguiu vir em dose dupla. Então, essa ervilha vai ser verde. As outras continuam sendo amarelas, mas elas têm o verde guardado ali na genética, fora a primeira, né? Que ela é pura, ela é homozigota dominante. Você está entendendo, então, da onde vem as explicações de dominância e recessividade do Mendel? Então, o cara era realmente um gênio, tá? Então, razões do sucesso de Mendel. Nós temos aqui alguns tópicos, né? Ele tomou conhecimento dos trabalhos dos seus colegas hibridizadores, ou seja, muitas pessoas tentavam explicar a mistura dos filhos, né, provenientes do pai e da mãe. Ele também não pensou sozinho na situação, ele era um estudioso do caso, ele lia artigos de outros colegas, de outros pesquisadores, e assim ele foi baseando os conceitos dele. Ele planejou cuidadosamente os experimentos, né? Ele teve um rigor para conseguir desenvolver esses estudos. Ele escolheu um material de pesquisa adequado, ele escolheu qual material? A ervilha, pessoal. Por quê? Porque ela dá de fazer autofecundação, o cultivo dela é rápido, né? Em termos de outros vegetais, então ele conseguia ter resultados mais rápidos usando a ervilha do que outros vegetais, né? Ele executou os experimentos com rigor científico, como eu falei ainda há pouco, né, com todos os cuidados que se deve tomar, e analisou os dados matematicamente. Para quem não sabe, Mendel ele era um cara das ciências naturais. Ele estudava muito, né, e também ele era matemático. Ele testou suas hipóteses em novos experimentos. E toda vez que ele testava as hipóteses dele em outros experimentos, usando com outros seres vivos, vamos dizer assim, ele obtinha a mesma proporção de resultado, né? Ele, claro, em organismos diferentes, mas ele percebeu que a dinâmica seguia um padrão, independente do ser com que ele estava fazendo o experimento. Então, essas foram razões associadas ao sucesso de Mendel. Bom, dado a primeira lei, né, que é a lei da segregação dos fatores, vem o que depois foi estipulado como a segunda lei mendeliana. Isso é interessante. Na primeira lei, a gente tem que toda característica que a gente possui no nosso organismo, ela é proveniente de um par de fatores. Esses fatores vão se separar na formação dos gametas. Quem são gametas, no caso dos seres humanos? Espermatozoide no homem e óvulo na mulher, né? Se eles não se separassem, pessoal, se esses fatores não se separassem, você seria igual ao seu pai ou, se for menina, seria igual à sua mãe. Por quê? Porque os fatores iam prontos. Se a sua mãe mandasse uma cópia exata do genoma dela para você, você seria igual a ela.
Se o seu pai mandasse uma cópia exata do genoma, da genética dele, você seria igual a ele. Mas quando esses fatores se separam para formar os espermatozoides, eles estão abrindo novas possibilidades para novos arranjos, né? Porque quando esse espermatozoide encontrar com o óvulo lá da tua mãe, eles vão fazer novas combinações, gerando seres geneticamente diferentes. Né? Por isso que você não é idêntico ao seu irmão. Por isso que você não é idêntico à sua irmã. Né? Ou duas meninas, ou dois homens. Claro, em exceções que tem a questão de gêmeos, né? Dos gêmeos idênticos. Mas isso é um outro fator. Mas, beleza. Entendida a primeira lei, mas e quando a gente leva em consideração mais de uma característica? Como assim, professor? Eu vou colocar aqui branco, uma pessoa branca, né, dos olhos azuis. Veja bem, duas características. Para a pessoa ser branca, tem um par de fatores, lembra lá da primeira lei? É uma característica, ela é formada por um par de fatores. Pessoa branca. Aí, olhos azuis é outra característica, então é outra dupla de fatores. Está compreendendo isso? Eu falo até devagar porque eu quero... Isso é algo que, se você não entender essa base, você nunca vai entender a lei de Mendel. Quando você vê isso aqui, pessoal, são duas características. Olha que interessante. Mas isso quer dizer que toda pessoa branca vai ter olhos azuis? Não. Tem pessoas brancas que têm olhos castanhos, tem pessoas brancas que têm olhos verdes. Entendeu como é que é? Então, a segunda lei de Mendel, ela é a lei da segregação dos fatores independentes. Ou seja, os fatores vão se separar, mas uma característica não depende da outra. Por isso eu posso ter um filho que tem uma característica diferente da minha, mas que tem uma característica parecida com a da minha mãe, com a do meu pai, com a característica do meu avô. Né? Já aconteceu o caso assim na tua família que fala assim, ele tem os olhos azuis. Olha, o olho dele é o olho do que o bisavô dele tinha, é o olho que o avô dele, é o olho que o tio dele tinha. Ou seja, ele puxou para o tio, puxou para o avô. Por quê? Porque a genética está na família. Aquele gene ele está rondando. Muitas vezes um gene ele não se expressa logo porque ele é recessivo. Ele só vai... Os genes recessivos eles têm mais dificuldade de conseguir se expressar. Entendeu? Por isso, algumas características elas só vão se repetir depois de 2 gerações, por exemplo. Porque aquele gene não estava encontrando brecha. Mas quando ele chega lá, um gene recessivo se encontra com outro recessivo para a mesma característica, ele vai se expressar. Então, a segunda lei de Mendel ela diz isso, que toda característica é formada por um par de fatores que se separam independentemente de outras características. Tá bom? Isso é o que vem formar a segunda lei de Mendel. Vamos lá. Põe na tela para a gente fazer essa aproximação. A segunda lei de Mendel, pessoal, ela já é um pouco mais, como é que eu vou dizer? Ela é um pouco mais densa para você entender. Né? Em um de seus experimentos, foram considerados simultaneamente a cor da semente, que pode ser amarela ou verde. Veja bem, aqui o Mendel ele já vai analisar outras características, tá bom? Ele não só levou em consideração dela ser amarela ou verde, como na primeira lei. Ele também observou, ou seja, ele levou em consideração a textura da casca dessa ervilha. Se ela era lisa ou se ela era rugosa. Tá? Olha aqui, ó. Uma ervilha amarela lisa e uma ervilha verde rugosa. Você percebe que a gente tem duas características. Para ela ser amarela é um par de fatores, para ela ser lisa é outro par de fatores. Para ela ser verde é um par de fator, para ela ser rugosa é outro par de fator, ou seja, são duas características, tá bom? Nesse caso, no cruzamento entre a geração P, que é aquela primeira geração aqui, ó, a geração P quer dizer parental, ela vem dos pais, né, a geração que vai dar início ao estudo. No cruzamento entre a geração P com traços dominantes,
amarelas e lisas, ou seja, para a questão dela ser amarela é um fator dominante e a questão dela ser lisa é outro fator dominante, tá bom? Então as amarelas e lisas são dominantes. E as de traço recessivo são verdes e rugosas, tá? Todas as sementes de F1 eram amarelas e lisas. Ele cruzou uma lisa amarela com uma verde rugosa. E aconteceu algo semelhante como aconteceu na primeira lei. Todos os filhos desse primeiro cruzamento, eles vieram amarelas e lisas. Porém, alguma coisa na genética dessa geração conservou as características da verde rugosa, né? Elas só apenas não conseguiram se expressar. É a mesma dinâmica da explicação da primeira, mas elas estão lá. Quando ele pega essa amarela lisa, que foi fruto da geração parental, do cruzamento parental, ó, ele vai fazer o quê? Autofecundação. Quando ele autofecunda essa ervilha amarela, ele começa a perceber que tem diferentes, eu vou colocar assim, diferentes descendentes. Ó, já vem a amarela lisa, já vem a amarela rugosa, já vem a verde lisa e já vem a verde rugosa, né? Seguindo aquela dinâmica da primeira lei. Ou seja, as características recessivas foram conservadas na geração 1, elas apenas não conseguiram se expressar, né? Quando ele pega a geração 1 e autofecunda, ou seja, uma ervilha geração 1 com outra ervilha geração 1, ele consegue perceber na geração F2 que as características de verde lisa, verde rugosa, né, e amarela rugosa também estavam presentes. Então, essas plantas originadas de sementes amarelas e lisas, né, ambos os traços dominantes foram cruzadas com plantas originadas de sementes verdes e rugosas, que são traços recessivos. Quando ele faz esse cruzamento, ele consegue ter uma paleta, digamos, maior de possibilidades, ó, como está aqui na imagem. Tá? Aqui a gente tem a questão da meiose, pessoal. Aqui é só um quadro ilustrativo, a gente não vai explicar a meiose aqui para vocês. É que na formação dos gametas, né, eu posso até falar isso olhando para ti, na formação dos gametas, a gente tem a separação desse par de fatores. Como eu disse, né, par de fatores formou o espermatozoide, ele separa, a meiose vai separar esse par. Um fator desse vai para o espermatozoide, esse vai para outro espermatozoide. Então, se esse aqui for recessivo, ele vai para um lado. Esse aqui, se for dominante, ele vai para outro. Se ele encontrar lá no óvulo, né, um par para ele recessivo, essa característica recessiva vai se expressar. Se ele encontrar um par dominante, ele vai continuar sem conseguir se expressar. E isso vai acontecer na meiose, porque quando esses fatores se separam, né, é na meiose que isso acontece. Lembra das divisões celulares? Isso é questão lá do primeiro ano. Mitose e meiose. A mitose, ela vai pegar uma célula, né, somática e gerar outra célula somática. A meiose não, ela vai pegar uma célula somática e vai dividir essa célula na metade. Ele vai criar duas com a metade da original. Meiose, ele vai, é como se dividisse no meio. Tá bom? Metadinha, exatamente. Olha aí, vamos lá, põe na tela. Então aqui eu não vou bater cabeça com você com a meiose não, porque isso aqui vai te trazer para um outro universo aqui. Mas então, características do processo experimental. Olha lá, nós temos aí então a verde lisa, né? Verde lisa não, a amarela lisa aqui e uma verde rugosa. Lembrando que para ela ser amarela, ela tem que ser Vzão, Vzão, e para ela ser lisa, ela tem que ser Rzão, Rzão. Tá bom? Para ela ser verde, ela tem que ser Vzinho, Vzinho, e para ela ser rugosa, ela tem que ser Rzinho, Rzinho. Tá? Lembrando que são duas características, ó, são dois pares de fatores para cada ervilha. Tá?
Então, eu tenho aqui esse Vzão. Eu vou apagar de novo aqui. Esse Vzão com esse Rzão. Esse Vzão com esse Rzão. Entendeu? Vzão com Rzão. Vzão com Rzão. Então, aqui tudo é Vzão e Rzão. Agora, vamos para a rugosa verde aqui, para essa daqui, ó. Vzão é Rzinho. Olha, Vzinho é Rzinho. Mesma coisa. Agora esse V com mais esse. Eu só estou explicando para vocês da onde que vem essas letras, tá bom? Quando você vai fazer esse cruzamento aqui, pessoal, você vai perceber que todas elas vão ser amarelas, porque os dominantes são puros. Se os dominantes são puros cruzadas com recessivos puros, os dominantes vão prevalecer nessa situação. Mas você percebe que no genótipo de cada indivíduo existem genes recessivos que estão ali no meio. Isso não é interessante, ó? Então aqui vão ser 100% amarelas. Porém, é como se esses indivíduos já estão contaminados com o gene recessivo. Se eu pegar esse indivíduo aqui e cruzar com esse, por exemplo, ou seja, uma autofecundação, eu já vou começar a ter misturas, tá? Que foi o que ele fez. Aqui, ó. Agora ele pegou a F1, que é o filho lá da geração parental, e fez essa autofecundação, ó. Entendeu? Ele pegou esse Vzão com esse Rzão, Vzão Rzão, Vzão Rzinho. Vzinho Rzão, Vzinho Rzinho. Entendeu? E assim ele fez. Entendeu? E aqui, assim ele fez. Aqui é a mesma coisa, ó. Vzão Rzão, Vzão Rzinho. Vzinho Rzão e Vzinho Rzinho. E aí agora ele fez esse cruzamento, tá bom? Ah, professor, mas de onde que vem isso? Da onde que veio esse indivíduo aqui, ó? Ele veio daqui. Esse V com esse V, ó. Tá aqui, ó. Vzão, Vzão. Esse Rzão com esse Rzão. É daqui que tá vindo isso, tá bom? E assim ele foi fazendo todos esses cruzamentos. Então você vai perceber agora, eu vou logo colocar todas as possibilidades para acontecer. Você consegue identificar que agora existem misturas. Por quê? Porque os pais dessa geração aqui, eles são misturados, eles não são puros. Então, se eles são misturados, o que vai acontecer? Nós vamos ter algumas que vão ser nós vamos ter algumas que são amarelas, nós vamos ter algumas que são verdes. Lembra que o Vzinho indica verde? Nós vamos ter algumas que são rugosas, amarelas rugosas, enfim. Você vai ter uma gama agora de demonstrações. Então, ó, você vai ter 9 amarelas lisas, você vai ter 3 amarelas rugosas, você vai ter 3 verdes lisas e você vai ter uma verde rugosa, que é essa aqui, ó. Se você prestar atenção, ela é a única que é Vzinho para cor e Rzinho para textura. Então você entende como ocorrem as misturas dentro dessa situação? Então a segunda lei de Mendel, ela vem com essa pegada de explicar a questão dos fatores independentes. Você percebe que quando se tem duas características, no caso aqui, amarela e lisa, né, não é obrigado todos os filhos desse indivíduo ser amarelo e liso. Dependendo do genótipo que ele traz nele, quando ele cruzar com outro indivíduo, essas misturas vão acontecer e vão promover essa gama de diversidade de características que nós temos aqui, ó. Entendeu? Então, por que isso acontece, pessoal? Porque quando o indivíduo forma seus gametas, ele vai automaticamente
promover novas possibilidades de misturas. É por isso, por causa dessa segregação dos fatores, desses genes que estão na gente, segregação é separação, é a mesma coisa, tá, pessoal? É por causa dessa separação, como eu falei ainda há pouco, é que faz com que você não seja parecido com seus pais, a gente não seja idêntico um com o outro. Ah, por que que o teu irmão é filho do teu pai e da tua mãe, mas ele não é igual a você? Porque na formação dos gametas que gerou o teu irmão, é tudo renovado, as possibilidades são diferentes, não foi a mesma receita que você. Essa mistura ela é aleatória, né? Eu costumo dizer, se você pega lá, eu vou dar um exemplo aqui. Você pega um balde cheio de dado, esses dados que a gente usa em jogo. Aí você pega esse balde com 20 dados, vamos supor. Aí você joga esses dados no tabuleiro ali, né, na mesa. As faces que vão aparecer para cima, que vão mostrar para você, vamos supor que aparece 10 números 6, 3 números 3, 4 números 5, enfim. Ele vai aparecer uma conformidade. Se você pegar isso, botar no balde e jogar de novo, é impossível que caia do mesmo jeito. A mesma coisa é a formação dos seres vivos. Não tem como, por mais que você venha da mesma fonte, por mais que você use o mesmo balde, os mesmos dados, é muito difícil que a mesma conformidade aconteça novamente. A mesma coisa é com a gente. Uma vez que o meu pai e minha mãe acasalaram e produziram, e me produziram, digamos assim, quando for com o meu irmão, é outro arranjo, é outra possibilidade. Jamais a receita vai cair na mesma forma, tá bom? Então, isso é interessante. Bota na tela, por favor. Então, Mendel concluiu que a segregação independente dos fatores para duas ou mais características era um princípio geral, né? Ou seja, uma característica não depende da outra, elas são características independentes. Isso constituiu a segunda lei de Mendel, que é a lei da herança genética, né? Então, os fatores para duas ou mais características segregam-se no híbrido, ou seja, no filho misturado, tá? Distribuindo-se independente, né? Que a gente viu lá a gente viu isso na separação lá das ervilhas, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Nós estamos discorrendo aí sobre genética. O que você não conseguiu entender é um assunto um pouco denso, não vou mentir para vocês, mas na revisão agora a gente vai ver os pontos mais fortes dessa aula. Vamos lá.